Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui trazendo mais uma palavra que o Senhor me confiou ao coração para esse dia de hoje. Então, se você puder, abra sua Bíblia em João, capítulo de número 11, a partir do verso 1, que vai falar sobre a morte de Lázaro. Não se esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e faz tudo aquilo que vocês sabem que tem que fazer e compartilha esse vídeo, pois não é por mim, mas é pela palavra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Quando Lázaro já estava doente, para a sua morte, Marta e Maria, suas irmãs, enviaram mensageiros a Jesus a dizer: aquele que o Senhor ama está doente. E Jesus vai dizer: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No versículo 5 do capítulo 11 vai dizer: ora, Jesus amava Marta e também a irmã dela, e também a Lázaro. Ou seja, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mas veja bem, Marta, ela era uma mulher de muita dúvida e pouca fé, mas foi assim que Deus a chamou, porque a Bíblia diz que não somos nós quem o escolhemos, o próprio Jesus disse, é Ele quem nos escolhe. Ou seja, Deus escolheu Marta com as suas dúvidas, com a sua fé, Ele estava pronto a tratar com a fé de Marta, Ele estava pronto a tratar da fé de Marta, ele estava pronto a cuidar, ele estava pronto e disposto a tratar com a sua fé. Ela tinha muita dúvida, ela era uma mulher que tinha muita dúvida, diferente da sua irmã Maria. Um exemplo da dúvida de Marta, quando Jesus vai, no versículo 38, até o túmulo de Lázaro para ressuscitá-lo, Marta vai dizer: mestre, já cheira mal, pois já está morto há 4 dias. O que Marta estava querendo dizer é: mestre, é melhor não mexer. Já tá morto 4 dias, tá podre. Não adianta, é melhor deixar do jeito que tá. É melhor nem fazer nada, é melhor deixar assim. É melhor esquecer. Claro que Marta tinha dúvida, ela não diria isso se ela não tivesse dúvida. Porque se ela não duvidasse, ela diria: mestre, pode ir, porque ela creria que ele ressuscitaria ele. Jesus vai responder para Marta: eu não disse para você que se cresce, veria a glória de Deus? Olha o que, que Jesus está dizendo. Se você crer, ou seja, nesse momento, ela não cria. Então, Jesus estava dizendo: se você cresce ou crer, veria a glória de Deus. Mas acontece que Marta não cria. Nem os judeus cria. Deus, Jesus, ele não dependia da fé de Marta. Jesus, ele não depende da fé dos judeus. Ele não depende da fé de Marta para operar o milagre que ele estava para operar. Ele não precisa de fé, ele não precisa da nossa fé para operar o que ele tem para operar. Se ele quiser operar, ele opera, mas se ele não quiser, independente da nossa fé, ele não vai operar. Isso depende de Jesus, se ele quiser, depende da vontade dele. Claro, nunca se esquecendo que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Mas Jesus, independente da fé deles, como eles não criam que Jesus poderia ressuscitar, como Marta estava dizendo, Jesus vai ressuscitar independente. Por quê? Porque ele falou para Marta: se você cresce, você veria. Mas Marta não cria. Os judeus que estavam ali não criam. Mas Jesus ressuscitou. Eu perguntei isso para Jesus, eu disse: Senhor, ela não cria. Por que ela viu a glória de Deus? Por quê? Porque independente da fé, Jesus, às vezes ele trabalha, às vezes ele opera um milagre, não para os que creem, mas para que creem. Você vai entender. Jesus, muitas das vezes, ele não opera os milagres para quem crê, mas para os que não creem, venham a crer. Para aqueles que duvidam, venham a crer no poder de Deus. Por isso que Jesus operou o milagre. Porque se fosse depender da fé de Marta e dos judeus que estavam ali, eles não creriam. E a partir daquele milagre, quando Jesus ressuscitou Lázaro, a Bíblia vai dizer que muitos dos judeus que estavam ali creram nele. Ou seja, Jesus não operou o milagre à toa, porque muitas das vezes Jesus não opera para os que creem. Mas é importante ressaltar, Jesus, ele só opera o milagre na última hora. Muitas das vezes a gente quer o milagre quando a gente tem médico, quando a gente pode ir para um posto de saúde, quando a gente tem remédio em casa e fica dizendo: Deus me cura, Deus me cura. Mas Deus não cura assim. Deus, isso não vai glorificar o nome do Senhor, ele vai glorificar o nome do Senhor num momento impossível. Por quê? Porque aí se cumpre
a palavra de Deus, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E se é impossível para o homem, ele vai operar. Por quê? Porque aí vai dizer, foi Deus. Porque aí se vai falar pelo homem, o próprio homem vai confessar, foi Deus quem operou esse milagre, porque não tinha como. Mas Deus, ele não opera quando se tem remédio, quando se tem um posto de saúde, quando se pode ir para o hospital, quando se tem cura. Deus não faz, por quê? Porque isso não glorificaria o nome dele. Outro momento da dúvida de Marta é em Lucas 10, 38, em que vai dizer que Jesus estava seguindo viagem quando ele entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta hospedou-o. Então, Marta, a Bíblia vai dizer no versículo 39, vai dizer que Marta, ela tinha uma irmã que se chamava Maria, que assentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Marta, porém, agitava-se, preocupada com muitas coisas a fazer. Estava inquieta, preocupada, porque ela estava ocupada. Então Marta vai dizer a Jesus, Mestre, o Senhor não se incomoda com o fato de minha irmã ter me deixado sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Então Jesus vai dizer para ela, Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas somente uma lhes é necessária. Maria escolheu a boa parte, na qual não lhe será tirada. Veja bem, Marta cria que Jesus era Cristo. Ela confessou isso no versículo 27 do capítulo 11 de João. Ela confessou, ela cria que Jesus era Cristo. Ela confessou. Quando ela disse, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela disse isso no versículo 27 do capítulo 11 de João. Ou seja, ela cria que Jesus era Cristo. Não havia dúvidas. Até porque ela o chamou. A Bíblia não vai dizer que Jesus pediu para se hospedar na casa de Marta, mas vai dizer que Marta o hospedou. Ou seja, ela chamou Jesus, mesmo sem conhecer, mas ela sabia que ele era o Cristo. Pelas suas obras. Ninguém hospeda um estranho na sua casa. Você se vê um estranho passando pela rua, você não vai dizer, ei, venha se hospedar na minha casa. Foi isso que aconteceu com Marta. Ela olhou para Jesus e disse, foi meio assim, venha se hospedar na minha casa, porque ela o hospedou na sua casa, mesmo sem saber quem ele era. Ela sabia que ele era o Cristo, por isso ela o hospedou. E no versículo 27 ela vai confessar, o Senhor é Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas por que Marta duvidava tanto das obras de Deus? Por que Marta duvidava tanto? Por que ela andava tão preocupada? Por que Marta ela duvidou no momento da ressurreição de Lázaro, dizendo, mestre, já cheira mal, pois já está morto há 4 dias. Ou seja, ela estava duvidando. Por quê? Porque é isso que acontece com a igreja nos dias de hoje. É fácil crer que Jesus existe. O difícil é crer nas suas obras. É muito fácil crer que Jesus existe. Isso, milhares de pessoas, centenas de pessoas creem que Jesus existe. Mas por que tem pouco milagre? Por que tem pouca cura, tem pouco batismo? Porque é difícil crer que Jesus pode fazer isso. E é importante ressaltar que não somos nós quem operamos o milagre. Não somos nós quem curamos, não somos nós quem batizamos. Nós colocamos a mão na cabeça da pessoa, mas não somos nós. É Jesus. Porque o único brilho que há em nós, é importante ressaltar isso, o único brilho que há em nós não somos nós, é o Espírito Santo que nos ilumina. Ou seja, o nosso brilho não está exatamente em nós, não somos nós, mas é o Espírito Santo que nos ilumina dentro de nós. Ele faz com que o nosso corpo resplandeça. Ou seja, Marta cria que Jesus era o Cristo, porque ela confessou, mas ela não cria nas suas obras, porque no momento de ressuscitar, que Jesus ia ressuscitar Lázaro, ela disse, mestre, já está morto há 4 dias, já cheira mal, é melhor deixar aí. Se ela cresce de verdade, ela diria, mestre, por favor, cuida, vai logo. Por quê? Porque ela creria que o irmão dela ia ressuscitar. Mas Marta duvidava, porque é esse o problema da igreja dos dias atuais. Crê que Jesus existe, muitas pessoas creem, mas por que tem poucos milagres, pouco batismo? Porque é difícil crer que Jesus vai batizar, e é isso o problema. Por isso que tem pouco milagre, por isso que tem pouca operação, por isso que tem pouca cura e batismo, por falta de fé. Mas por que nós duvidamos tanto? Se Jesus existe, normalmente era para crermos que ele opera milagres, que ele operava no passado. Se ele existe, ele pode sim operar o milagre do passado.
Jesus vai dizer na parábola do grão de mostarda, se tiveres a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, eu poderia dizer para a serra, eu poderia dizer para uma planta, seque, eu poderia dizer para a videira, não dê mais fruta, eu poderia dizer para o monte, movimentos aqui, jogue-se no mar, eu poderia dizer. Mas se a gente tivesse um grãozinho de mostarda que é bem pequeno, a gente poderia movimentar montanhas. A gente poderia operar muitos milagres do grãozinho de mostarda, mas a gente não tem a fé, nem mesmo de um grãozinho de mostarda para operar milagres. A gente não tem a fé, a gente crê que Jesus existe, claro. A gente crê, mas por que é tão difícil crer nas obras? Por que é tão difícil crer que quando a gente põe a mão sobre a cabeça de uma pessoa, ele pode operar um milagre? Porque a gente crê que ele existe, mas difícil é crer nas obras dele. Temos que admitir que somos como Marta. Temos que admitir, a igreja dos dias atuais temos que admitir. Eu admito, porque muitas das vezes as pessoas vêm me perguntando. Um dia uma pessoa me perguntou, Johanna, tu é Marta ou Maria? E o Espírito Santo me fez refletir sobre isso. Não somos nem Marta nem Maria. Marta, ela andava inquieta, preocupada com muitas coisas e não estava preocupada em estar aos pés de Jesus. Maria, porém, estava preocupada em estar aos pés de Jesus. Ela esqueceu tudo que tinha para fazer e ficou aos pés de Jesus. Por quê? Porque ela não estava preocupada com as outras coisas, ela estava preocupada em estar adorando o Senhor, em estar ouvindo o Senhor. Mas muitas pessoas vêm me perguntando, tu é Marta ou Maria? E se eu disser que eu sou Marta? E se eu disser que você é Marta? E se eu disser que muitas das vezes nós somos mais Marta do que Maria? Porque é muito difícil nós estarmos aos pés de Jesus. É muito difícil. Poucas das vezes a gente anda inquieto e preocupado com muitas coisas. Esse é o problema. Se pelo menos metade da igreja fosse como Maria, o mundo seria diferente. Se pelo menos metade da igreja fosse como Maria, haveria mais milagres, haveria mais fé, haveria mais prodígios. Se metade da igreja de Jesus Cristo, que vai subir no arrebatamento, tivesse a fé como Maria, fosse como Maria, preocupada em estar aos seus pés, mas não, nem metade da igreja é como Maria, mas a maioria é como Marta, e nós temos que assumir que nós estamos mais preocupados com as outras coisas do que estar aos pés de Jesus. Temos que assumir. Se a gente não estivesse tão preocupado quando a gente está orando, eu creio que isso acontece com muita da gente, também acontece comigo. A gente começa a pensar em outras coisas e no meio da oração se desliga. Quando a gente está lendo a Bíblia, o celular toca, a gente vai direto responder. A gente fica ligada nas outras coisas, mas nas coisas que é de Deus, que é bom, não. Muita da gente está preocupada com as outras coisas do mundo, do que está aos pés de Jesus, do que está adorando ao Senhor. E nós temos que admitir, porque se nós fôssemos como Maria, o mundo seria diferente. Eu admito isso diante do Senhor, eu admito. E todos têm que admitir, porque se fôssemos como Maria, o mundo seria diferente. A gente teria mais unção, a gente teria mais poder, haveria mais prodígio, haveria mais fogo. Se fôssemos como Maria, mas nós somos mais como Marta, preocupada com o WhatsApp, preocupada com o Instagram, preocupada com rede social, preocupada com o filho, preocupada em limpar a casa, preocupada em várias coisas. E Jesus que é bom, nada. E Jesus que temos que nos preocupar, nada. Muitas das vezes nós somos Marta, mas muitas das vezes somos como Maria. Já percebeu? Não somos nem Marta nem Maria, somos meio a meio. Muitas das vezes estamos preocupados em estar aos pés de Jesus, mas muitas das vezes estamos inquietos e preocupados com muitas coisas que não nos é necessárias. Muitas das vezes somos como Marta e Maria. Muitas das vezes. Eu quero ressaltar 2 pontos da ressurreição de Lázaro. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. O propósito era glorificar o nome do Senhor. O propósito era a ressurreição de Lázaro. Deus não faz nada sem propósito. Tudo tem que ter um propósito. O Espírito Santo ministrou isso em mim, eu quero ministrar para você. Se a gente ordenar que fogo caia do céu sobre uma árvore, ela não vai cair se não houver propósito. Não vai incendiar se não houver propósito e testemunho, glorificando o nome do Senhor. Por que Deus abriu o mar vermelho? Porque havia testemunhos e aquilo estava glorificando o nome do Senhor. E até hoje está como testemunho na Bíblia.
Por que que Deus curou a mulher enferma do fluxo de sangue? Porque havia testemunho. E até hoje isso está escrito na Bíblia. Por que Deus abriu o Rio Jordão? Para que Elias e Eliseu passassem, depois Eliseu voltasse. Porque os discípulos dos profetas, estavam do outro lado como testemunho. E Elias também iria testemunhar o que havia acontecido. Então tinha outras pessoas vendo. E aquilo glorificou o nome do Senhor. E até hoje glorifica. Por quê? Porque está escrito. As Escrituras. E as Escrituras são verdades. Ou seja, tudo tem que ter um propósito. Para que Deus vai te curar? Tem propósito? Vai glorificar o nome dele? Não adianta Deus, ele operar um milagre dentro do seu quarto, sendo que você não vai contar para ninguém. Não adianta Deus te curar, operar um milagre, batizar, sendo que você não vai contar isso para ninguém, sendo que você não vai testificar que o Senhor de fato fez. Ou seja, você guarda para você alguns dos milagres que Deus opera, e é por isso que Deus não opera muitos milagres. Por quê? Porque você esconde. Isso tem que ser público. Tem que ter um propósito. Deus opera milagres, veja bem. Deus opera milagres, Deus batiza, Deus faz muitas coisas e prodígios, mas é para a glória do nome dele. E se você não vai glorificar o nome do Senhor, de nada vai adiantar. Você acha que Deus está atrás da terra, está na terra atrás de adoração? Não, Deus está atrás de adorador. Deus não busca uma voz boa, uma boa pregação. Deus busca quem o adora em espírito e em verdade. Adoração, você acha que Deus precisa de adoração? Ele tem anjos que o adoram dia e noite. Eles têm anjo, Deus tem anjo, que o adoram a todo momento, a todo instante, sem cessar. Ele não precisa da nossa adoração, mas ele está buscando um adorador, ele está buscando gente que deseja, ele está buscando gente que quer, ele está buscando gente que almeja estar mais perto, que almeja estar mais dentro dele, que almeja conhecê-lo mais, que almeja se aprofundar em mares profundos com ele, que almeja mergulhar em grandes mares profundos, que almeja conhecê-lo. Deus está atrás de adorador. Deus está atrás de adorador. Deus não faz nada sem propósito. Segunda coisa, é no último caso. É no último caso. É como eu falei no início do vídeo. Você tem remédio. Você pode ir no médico. Você tem um hospital próximo da sua casa. Você tem como ir para o hospital. Você tem um posto de saúde perto da sua casa. Mas você vai orar, Deus me cura. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Isso não glorifica o nome do Senhor. Isso não exalta. Deus glorifica o nome do Senhor quando é no último caso. Quando o homem não pode fazer, porque aí se cumpre. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus faz no último caso. Deus não vai operar um milagre em você, sendo que você pode ir no médico. Sendo que é só uma dorzinha de cabeça que você pode tomar um remédio. Pode se deitar na cama e ficar curado? Deus não faz isso. Deus não opera um milagre assim pequeno que não vai glorificar o seu nome. Deus, ele faz no último caso. Deus, ele não vai te operar de uma cirurgia que um homem pode fazer, mas ele vai te curar de um câncer que um médico não sabe mais o que fazer. Deus opera no último momento. Então você está se perguntando, meu Deus, eu só queria que o Senhor me curasse dessa dor de cabeça, mas não tem coragem de ir no médico, não tem coragem de ir no psicólogo, não tem coragem de tomar um remédio. Deus só faz no último momento, Deus só faz no último caso, Deus só opera milagres quando é no último momento, quando não tem mais jeito, Deus faz. Por quê? Porque aí se cumpre. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então o homem vai ter que admitir que foi Deus quem te curou, que foi Deus quem te salvou, que foi Deus quem operou esse milagre, porque ele não conseguia. Então, de fato, vai glorificar o nome do Senhor. Então, pare. Vá tomar um remédio. Vá no médico. Você está atrás de oração, Senhor, me cura, me cura. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque não glorifica o nome do Senhor. Quando o Senhor multiplicou o azeite da viúva, tinha testemunhos, até hoje está testemunhado. Até hoje está testemunhado na Bíblia. Até hoje. Quando Deus, através de Moisés, enviou as 10 pragas, havia testemunho. Havia gente testemunhando que o Senhor havia enviado, de que a palavra do Senhor havia se cumprido. Ou seja, Deus só faz no último caso. Guarda essa palavra. É no último caso e tem que ter um propósito.
Para tudo para Deus tem que ter um propósito. E não se esqueça, para tudo tem um propósito debaixo do céu. Foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para tudo aquilo que vocês sabem que tem que fazer. E compartilha esse vídeo e cumpre o ID, pregai o evangelho a toda criatura. Então compartilha esse vídeo para que várias pessoas sejam abençoadas. E faz tudo aquilo que vocês sabem que tem que fazer. Se inscreve no canal e a paz do Senhor Jesus.